A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores dos nossos juvenis. Estamos muito felizes de estar aqui com você mais uma vez nesta pré-aula, lição de número 11, não é? Destas lições maravilhosas que nós temos tido sobre uma viagem pelo Novo Testamento. Hoje, lição de número 11. Estamos faltando apenas mais outras duas lições para terminarmos, né, esta jornada tão linda sobre o Novo Testamento. E hoje, para o dia 15 de junho de 2025, nós estaremos falando sobre as epístolas às igrejas, que formam um número de 21 livros do Novo Testamento, na sua maior parte do apóstolo Paulo, juntamente com as epístolas gerais de outros demais autores que nós estaremos falando sobre eles. Amém? Portanto, se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de poder se inscrever no canal, de colocar as notificações, de compartilhar, não é? Não somente com professores de escola dominical, mas nós temos muitas pessoas que são alunos ou pessoas que apenas amam estudar a palavra de Deus. E que bênção é para você e eu estarmos aqui juntos estudando a santa palavra de Deus. Amém? Portanto, não esqueça que na descrição deste vídeo nós temos não somente o roteiro que nós preparamos, não é? Com 3 tópicos, 3 subtópicos, como também o PowerPoint que nós preparamos, que vocês poderão usar na vossa classe de aula ou no vosso estudo, e então assim, para que nós possamos entender, não é, esta linda lição de hoje. Lembrando sempre que as nossas lições aqui, o nosso estudo, geralmente ele não vai na mesma estrutura ou com os mesmos tópicos que a nossa lição da escola bíblica ela faz. Entretanto, nós tratamos de abordar todo o tema da lição nela, e geralmente o que nós fazemos é que nós colocamos certo número de informações em um só slide para que você possa compreender, não é? E ser mais dinâmico a nossa classe e incluir outras informações, fotos e tantas outras coisas lindas para que nós possamos enriquecer a nossa aula nesta classe maravilhosa para os nossos juvenis. Portanto, se você está pronto, não é, para nós começarmos, vamos então, Epístola às Igrejas, lição de número 11 para o dia 15 de junho de 2025. Então, nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, um versículo muito conhecido de todos nós, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1 e 16. A nossa leitura bíblica, apesar de não a fazermos aqui, você deve fazer com a sua classe, está em Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao 9, como também em Efésios capítulo 6, do verso 13 ao 19. Hoje, como nós estamos falando sobre as epístolas, então os nossos versículos bíblicos vão estar repartidos nestes livros, não é? Que são as cartas paulinas, como as cartas gerais, escritas não somente por João, Tiago, Judas, Pedro e etc. Muito bem, o nosso estudo então vai estar separado, vai estar dividido em 3 tópicos. O primeiro, o caráter das epístolas. Para que foi que elas foram escritas, não é? Qual é o caráter, qual é o teor destas epístolas? Muito bem. Em segundo lugar, os destinatários dessas cartas, para quem é que elas foram escritas. E em terceiro lugar, os propósitos das epístolas. Este slide que você tem aqui, nós apresentamos na primeira e segunda lição desta revista, e vai estar a divisão, a organização dos livros. E nós vimos então que nós temos 4 evangelhos, temos um livro histórico, que é o de Atos dos Apóstolos, temos 21 cartas ou 21 epístolas, não é? Sendo 13 delas do apóstolo Paulo e 8 em geral. Também o último livro, o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Muito bem. Sendo assim, quem foram os autores dessas cartas? Quem foram os autores dessas epístolas? Primeiro, o que tem maior número de epístola foi o apóstolo Paulo, e você vai lembrar dele. Ele escreve 13 cartas do Novo Testamento,
E você vai lembrar que ele era fariseu, ele era da tribo de Benjamim, ele foi um grande perseguidor da igreja, mas que se converteu quando Jesus aparece a ele no caminho de Damasco. E, é claro, teria muitas coisas para nós falarmos do apóstolo Paulo aqui, mas nós não temos tempo, porque este homem carrega uma bagagem muito grande, não é? Nós vamos lembrar que ele fez 3 viagens missionárias, ele fundou muitas igrejas, ele viajou para muitos lugares e teve vários cooperadores trabalhando com ele. E nós vamos ver que, no final da sua vida, Paulo ele está em Roma e ele morre, então, decapitado em Roma. Muito bem, o segundo autor que tem mais epístolas, que tem mais livros escritos no Novo Testamento, depois de Paulo, é o apóstolo João. Ele é o autor de 3 epístolas, 3 cartas: 1 João, 2 João, 3 João, como também o Evangelho de João, que nós já estudamos sobre ele, e o livro de Apocalipse, que nós estaremos estudando na próxima semana. Não perca! Muito bem, vamos lembrar que João foi discípulo direto de Jesus, ele era um homem galileu, era filho de Zebedeu com Salomé, e este apóstolo foi o que teve a maior longevidade, morrendo quase com seus 100 anos de idade. Ele esteve preso na ilha de Pátimo, exilado ali, quando recebeu a visão e recebeu o livro de Apocalipse, mas ele, depois de sair da ilha de Patmos, voltou para Éfeso, aonde ali ele também pastoreou e onde ele veio a falecer, numa idade bem já adiantada da sua vida. A terceira pessoa, o terceiro autor, foi o apóstolo Pedro, que também foi apóstolo de Jesus, direto discípulo de Jesus. Ele e João, no seu início, caminharam juntos, fizeram algumas visitas e milagres juntos, não é? Você vai lembrar daquele paralítico da Porta Formosa, quando Pedro e João estavam ali após o batismo com o Espírito Santo. Então, ele é o autor de 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro, e nós vamos ver que ele também, como discípulo de Jesus, ele era galileu, ele era pescador, ele também era chamado de Simão e também de Cefas, ele é conhecido. Ele morreu também em Roma e ele morreu crucificado de cabeça para baixo, pela tradição cristã. Nós vamos ver que o 4º escritor foi a pessoa de Tiago. E esse Tiago não é o discípulo irmão de João. Vocês vão lembrar no livro de Atos dos Apóstolos, ali quando chega no capítulo 12, que Tiago, irmão de João, ele morre, não é? A espada. E nós vamos ver que esse Tiago, portanto, é o Tiago, irmão, meio-irmão de Jesus. Vamos lembrar que os irmãos de Jesus, na época em que Jesus estava no seu ministério terreno, eles não eram seguidores, eles não eram discípulos de Jesus. Entretanto, estes irmãos, segundo a tradição também, eles vieram a aceitar a Jesus como Salvador e eles também foram apóstolos, eles também vieram a estar neste caminho. Portanto, Tiago, ele foi o autor de uma epístola, de uma carta, irmão de Jesus, da tribo de Judá. É claro, Jesus era da tribo de Judá. Tiago também, filho de José e Maria, e ele foi o líder da igreja em Jerusalém. Se você ler em Atos, no capítulo 15, vai falar sobre ele quando ali, naquele concílio em Jerusalém, quando Paulo e Barnabé trazem algumas questões, é Tiago que está ali e traz uma resolução para dar para os crentes gentios que estavam aceitando a Jesus. Muito bem, ele morreu, segundo a tradição, por apedrejamento ali também em Jerusalém. O penúltimo escritor, autor das epístolas gerais, é chamado de Judas, o que também é outro meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria, irmão de Tiago, não é? Portanto, também da tribo de Judá. E nós temos a epístola aos Hebreus. O seu autor é desconhecido, amém? Porque todas as demais cartas
cartas, não é? Elas foram e traziam o nome daqueles que as escreveram. Muito bem. Sendo assim, vamos fazer e dar um toque apenas nas cartas paulinas por agora, que são as cartas que Paulo escreveu, ou seja, no total de 13 cartas. Dessas cartas que Paulo ele escreve, nós podemos categorizar a elas como que? Primeiro, as cartas eclesiásticas, ou as cartas que foram escritas a igrejas. E estas foram 9 cartas. A carta aos Romanos, ou seja, para Roma, as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, para a igreja que estava em Corinto, na Grécia, a carta aos Gálatas, e Gálatas, ou seja, eram as igrejas que estavam numa região chamada Galácia. Temos aí a carta aos Efésios, ou seja, para a igreja que estava na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Também a carta aos Filipenses, que era a igreja que estava em Filipos, que foi a primeira cidade da Macedônia, que Paulo, quando teve aquela visão, foi lá evangelizar. Também temos as cartas aos Colossenses, e era a cidade que estava, a igreja que estava na cidade de Colossos. E as cartas de 1º e 2º Tessalonicenses, que foram escritos para a igreja que estava em Tessalônica, também na Grécia. Não somente temos as cartas eclesiásticas, as cartas às igrejas, mas também Paulo ele escreve 4 cartas que são denominadas cartas pastorais, porque foram cartas que ele escreveu do seu punho para obreiros. A primeira dela para Filemon, que era um cooperador, cuja casa ele tinha na sua casa uma igreja ali. Nós vamos ver as cartas de 1ª e 2ª Timóteo. Timóteo foi o seu filho na fé, o qual ele teve trabalhando e tomou o bastão, né? Foi ele que também pastoreou a igreja de Éfeso. E também nós vamos ver a carta escrita para o seu cooperador chamado Tito, outro cooperador, outro obreiro, ministro do evangelho que estava evangelizando e que estava em Creta. Mas estes homens, principalmente Timóteo e Tito, eles estiveram aonde Paulo ele tinha uma necessidade para poder resolver alguns problemas quando ele não podia estar pessoalmente, ele enviava os seus obreiros. Nós vamos ver que Tito foi a pessoa enviada para Corinto quando a igreja estava passando por uma dissensão, por um problema muito delicado. Paulo, não podendo ir até lá, ele envia a Tito para poder ver a situação da igreja e trazer uma palavra para aquela igreja. Amém? Portanto, as cartas paulinas são divididas em cartas eclesiásticas ou cartas às igrejas e as cartas pastorais. Agora, nós também temos e denominamos algumas cartas chamadas de cartas da prisão. Por quê? Porque foram cartas que Paulo escreveu desde quando ele estava na prisão. E essas cartas escritas desde a prisão foram a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses, a carta a Filemon e 2ª Timóteo. Todas essas cartas foram escritas quando Paulo estava em prisão. Amém? Muito bem. Aqui você vai encontrar um mapa e neste mapa você vai ver as cartas que foram escritas e aonde é que Paulo estava quando escreveu estas cartas. Muito bem, por exemplo, a carta para aos Gálatas, e você vai ver que a Galácia era essa região aqui ao norte, e então ele escreve desde Antioquia. Nós vamos ver que aqui está a cidade de Colossos, aqui está a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, e de Éfeso ele escreve a carta aos 1º Coríntios. Vamos ver também que na Grécia, não é? E Macedônia, Paulo ele também escreve algumas cartas dali. Aqui está a cidade de Filipos e aqui está a cidade de Tessalônica. De Macedônia, Paulo então ele escreve a carta aos 2º Coríntios, a 1ª Timóteo e a carta para Tito. Nós vamos ver que na Grécia também, estando em Corinto, Paulo ele escreve 1º e 2º Tessalonicenses e ele escreve a carta aos Romanos.
vamos ver que quando ele está em Roma, então, na sua prisão, tanto domiciliar como na prisão, né, Mamertina, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, na prisão, nós vamos ter a carta, como já dissemos, aos Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses e 2 Timóteo. Amém? Aqueles, é claro que aqui está mostrando Hebreus, porque alguns também, como creem que Paulo escreveu aos Hebreus, então essa carta foi escrita desde Roma, da sua prisão. Amém? Vocês vão ver então em Roma, não é? Na cidade antiga de Roma, nós vamos encontrar junto ao Fórum Romano a prisão Mamertina, que foi aonde Paulo esteve preso e, segundo a tradição, também o apóstolo Pedro. Muito bem, então isso está em Roma e está lá até o dia de hoje. Você pode entrar na prisão no lado interno dela para ver uma coisa muito bonita que vale a pena ver. Muito bem, vamos então ao nosso roteiro. Então, primeiro, qual é o caráter destas epístolas? Primeiro, fala do zelo pastoral que esses escritores, fosse Paulo, João, Pedro, Tiago, Judas, não é? Eles tiveram pelas igrejas para a qual eles estavam escrevendo. Segundo, o caráter das epístolas era de consolo pelo sofrimento que as igrejas e os obreiros estavam passando por causa do evangelho. Eles eram perseguidos e era necessário, eles sentiam a necessidade, principalmente Paulo, a necessidade de escrever para poder animar aos irmãos sobre, não é, a sua vida constante e para não desistirem mesmo em meio às prisões. Por isso Paulo, muitas vezes ele disse, sede meus imitadores, não é? E outras vezes ele diz, olha, a igreja, eles tomaram um novo ânimo mesmo com as minhas prisões, não é? Então, muito interessante o caráter das epístolas. Em terceiro lugar, a advertência contra os falsos mestres. Eles escreviam não somente para ensinar, eles escreviam para poder consolar, mas eles escreviam também para advertir contra falsos mestres, contra aquele judaísmo, ritual judaico que queria entrar dentro das igrejas para poder diluir o poder de Cristo ou o valor da cruz de Cristo para a salvação do homem. Amém? Vamos lá, então, o zelo pastoral pelas igrejas. Sendo assim, 2 Coríntios 11:2 nos diz o quê? Paulo ele escreve para a igreja que estava em Corinto, ele dizendo, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada, era uma igreja com muitos dons, entretanto, havia muitos problemas naquela igreja. E por causa desses problemas e por causa das pessoas que algumas vezes eles não estavam exortando aqueles que estavam em pecado, simplesmente deixando que aquilo ali passasse por cima, Paulo ele se vê na necessidade de escrever a esta igreja, dizendo para eles, e muitas vezes sendo muito forte, sendo muito severo, ele disse, olha, se vocês acham que quando eu chegar aí eu não vou ser forte com vocês, vocês estão enganados. E ele explica por quê. Ele disse, eu vos tenho preparado para vos apresentar, porque esta era a visão do autor, esta era a visão do fundador da igreja. Paulo, ele fundou a igreja de Corinto e ele está agora, neste momento, dizendo, vocês não podem, eu estou apresentando vocês como uma virgem pura diante de Deus. Amém? Muito bem. 1 Tessalonicenses 4:1, ele disse, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Muito bem. Paulo não somente ele exorta aos problemas das igrejas, mas quando uma igreja estava caminhando bem, estava fazendo bem, Paulo também escrevia com zelo pastoral para eles manterem fazendo a mesma coisa. Olha aí 1 Coríntios 4:14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios, ou seja, se tivesse 10.000 professores, instrutores, tutores, mentores em Cristo,
não teríeis, contudo, muitos pais. Olha aí que coisa linda. Paulo está mostrando que ele não era simplesmente um ensinador da esquina que passava ali para ensinar e ir embora. Não, Paulo ele se sentia como o pai daquela igreja, porque ele fundou aquela igreja. Portanto, ele exortava, ele puxava a orelha, não é? Porque ele era o pai. E meus queridos, que coisa linda para nós entendermos nos dias de hoje. Porque quando nós vemos a pessoa de um pastor e quando nós vemos que o pastor está exortando, o pastor está puxando a orelha, né, está, como a gente diz, né, dando uma cajadada nas perninhas da ovelha, não é porque o pastor quer matar a igreja, ou matar o crente, ou matar a ovelha, de maneira alguma, mas é o zelo de Deus. Por quê? Porque ele não é somente um ensinador, um evangelista, um obreiro que passa e vai embora. Ele está ali tomando conta. A Bíblia diz, o pastor, ele haverá de apresentar, ele haverá de dar conta a Deus pelas nossas vidas. E por isso, meus queridos, nós temos que não somente entender o ministério pastoral, mas nós devemos orar por eles. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. Amém? Portanto, Paulo está dizendo, se vocês tivessem 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo. Olha que coisa linda. Paulo falando como pai daquela igreja, como pai daquelas ovelhas, aleluia. E olha Judas 1:3, o que é que diz? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, ou seja, com todo zelo, com todo cuidado, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, irmão de Jesus, ele ia escrever, né, sobre a salvação comum e de repente o Espírito Santo diz para ele, fala a ele tem aquela necessidade de escrever o quê? E exortar a igreja a batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Amém, meus amados? Muito bem. Em segundo lugar, o caráter das epístolas era de consolo pelo sofrimento das igrejas. A igreja, desde o seu princípio, se você abre o livro de Atos dos Apóstolos e você continua lendo as histórias, as epístolas, se você vai pela história da igreja primitiva, se você lê o livro dos mártires, você vai ver o quanto a igreja de Jesus sofreu e ainda hoje sofre. Amém? Apesar de nós, eu vou dizer aqui, da América, a nossa igreja não está passando por uma perseguição de colocar na prisão, de matar, de ser crucificado, como era os antigos crentes. Entretanto, nós passamos por perseguições. Nós passamos por perseguições através da sociedade, da política, de tantas outras coisas que se levantam para calar a voz da igreja. Meus queridos, não é somente calar através da morte, mas existe vários meios que o mundo, Satanás, juntamente com aqueles que estão no mundo, querem calar a voz da igreja. Quando você vê um levante contra a igreja, fazendo com que dizer que ela não pode mais pregar contra o pecado, pregar contra aquilo que se faz errado, meus queridos, isto é um ataque contra a igreja. Mas, entretanto, ainda hoje, nos dias de hoje, nós temos igrejas e temos lugares onde a igreja é perseguida, onde os crentes são presos, onde os crentes são fuzilados, onde os crentes sofrem perseguição, não somente política, mas sofre perseguição na sua carne. E quando os apóstolos de Jesus escreviam as suas cartas, principalmente Paulo, eles tinham isso em mente, de que aqueles irmãos, aquelas igrejas, como foi a igreja de Tessalônica, uma igreja fundada há pouquíssimo tempo, e Paulo teve que sair dali por causa dos judeus, por causa da perseguição, e aquela igreja como que ficou sozinha e começou a passar por tribulação, passou por perseguição. Era necessário Paulo escrever cartas para aquela igreja, reforçando a eles, meus queridos, fiquem firmes no Senhor. E ficaram, aleluia, amém. Vamos lá ver então.
1 Tessalonicenses 1:6, e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Oh, meus queridos, aquela igreja estava sendo perseguida, padecendo, não somente pelos gentios, mas também e especialmente pelos judeus, por incrível que pareça. Então, mas Paulo diz: olha, vocês foram os nossos imitadores. Vocês estão sofrendo o que eu estou sofrendo, aleluia. Olha aí, 1 Tessalonicenses 1:7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Ásia. Aquela igrejinha tão sofrida de Tessalônica, aquela igreja estava sendo o exemplo. As pessoas ouviam falar da igreja de Tessalônica e ficavam abismados que eles estavam sendo fiéis. Aleluia. Filipenses 2:26, porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesses ouvidos que ele estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E de quem é que Paulo estava falando aqui nestes versículos? Ele estava falando de um homem, de um cooperador, de uma pessoa que vinha da igreja de Filipos, chamado Epafrodito. E este jovem que estava trabalhando junto com Paulo caiu doente, e de maneira tal que quando ele se recuperou, a Bíblia nos diz, lembre-se, Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está na prisão, e Epafrodito está com ele na prisão, e ele está doente naquela prisão. E quando ele fica melhor, a Bíblia diz que Paulo o mandou para Filipos, para que a igreja pudesse se regozijar, pudesse ficar alegre, porque a notícia somente chegava de que Epafrodito estava doente, estava à beira na morte, e a igreja estava orando por ele. E quando ele se recuperou, oh, Paulo disse, meus queridos, recebei-o, oh, e Deus foi misericordioso para não me dar mais tristeza sobre tristeza. Aleluia! Olha o teor do caráter dessas epístolas, o cuidado destes homens de Deus de consolar a igreja com a notícia, não somente dos seus membros, dos seus obreiros, mas sobre a perseguição que eles estavam passando. Romanos 8:18, ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, aleluia! A igreja de Roma estava passando tantas tribulações, tantas perseguições, e Paulo agora traz a ele, meus queridos, a aflição que você está passando, segura firme, oh, porque elas não têm para comparar com a glória que nos espera, aleluia. Mas em terceiro lugar, a advertência contra os falsos mestres. Uma das coisas que para as quais eles escreviam é para poder resguardar a igreja daqueles maus obreiros, daqueles que estavam tentando entrar e fazer e trazer heresias contra a igreja, tentar destruir a unidade da igreja. E olha aí o que Paulo escreve, Filipenses 3:18. Mais uma vez, Filipenses, Paulo está na prisão, mas Paulo escreve porque ele ouviu falar do que estava acontecendo lá. E ele diz, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse. Então, isto era uma constante ensino que Paulo trazia às igrejas. Ele disse, vos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo entendia que haviam inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é o quê? A perdição. O Deus deles não é Deus, não é Jesus, é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Oh, aleluia! Tocou em nossa ferida. Hã? Tocou. Cuidado, cuidado com aqueles obreiros que tudo que fazem, que tudo que pregam, que tudo que correm atrás é das coisas terrenas. Paulo dizia, olha, cuidado, cuidado nesses obreiros, porque o fim deles é a perdição.
O Deus deles é o ventre. O restaurante mais fino, as comidas mais finas, as coisas mais ricas, os lugares mais altos sociais. Tem problema de fazer isso? Tem problema de comer bem? Tem não, irmãos, tem não. Vamos ser maduros, não vamos ser crianças. Ah, sou crente, só posso comer coisa ruim, só posso comer lá naquele restaurantezinho ruim. Não, irmãos, podemos comer bem. Podemos comer e estar em lugares finos, requintados, ricos. Não tem problema algum com isso. Vamos ser maduros. Mas quando o obreiro só quer saber disso, que o reino de Deus não tem prioridade na sua vida, que as coisas do céu não têm prioridade na sua vida, que a oração, o jejum, a intercessão, a consagração não tem primazia na sua vida, aí Paulo ele disse, cuidado. Porque se eles estão pensando somente nas coisas daqui, então alguma coisa está errada, porque Paulo ele diz aos romanos, nós estamos sentados em regiões celestiais, aleluia! Então a nossa mente, o nosso coração não pode estar constantemente somente fincado, enraizado aqui. Ou não, a minha âncora, a Bíblia fala que está no céu. Portanto, o meu coração, os meus olhos, os meus pensamentos, o que eu faço, o que eu penso, o que eu acho, tem que refletir de onde nós somos, para onde nós vamos, para a cidade que nos espera, o céu. Amém. Aleluia. Tito 3:9, mas não entres, olha aí, ele é advertido ao seu filho na fé, não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Paulo, ele dizia para Tito, não perca o seu tempo com isso. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, o que é que Paulo ele diz para Tito? Evita-o, porque a pessoa não quer mudar. Quando nós vemos que uma pessoa não quer mudar, irmãos, nós devemos ter a sabedoria de evangelizar, de plantar, de pregar para quem quer. Amém? Muito bem. 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Olha aí o que é que Pedro já falava, meus queridos, aleluia. Introduzirão o quê? Encobertamente heresias de perdição dentro do seio da igreja. Tenhamos o cuidado, aleluia. Por isso que nós devemos conhecer, devemos estudar a palavra de Deus. Mas 1 Timóteo 4:1, que é que Paulo agora diz e adverte a Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, se desviarão da fé, abandonarão de sã consciência a fé, a Cristo, ao Espírito Santo, dando ouvidos a quê? A espíritos enganadores, a demônios enganadores e a doutrinas de demônios. Meu querido, se você vê o cenário da igreja no dia de hoje, se Paulo estivesse aqui hoje, o que é que ele diria para nós? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas, irmã, nós somos igreja. Sim, nós somos igreja. Mas você pensa que o diabo está satisfeito de pregar a doutrina de demônios lá fora? O diabo ele quer introduzir no nosso meio doutrinas de demônios ali na nossa igreja, na nossa Assembleia de Deus, na nossa igreja pentecostal. Para quê? Para destruir, para poder desestruturar a doutrina e aquilo que nós conhecemos e obedecemos da palavra de Deus. Não podemos deixar de maneira
alguma. Amém? Sejamos zelosos. Meus queridos, Paulo dizia para a igreja, para Corinto: estou zeloso com o zelo de Deus. Nós temos que tomar esta posição de igreja. Não é somente o pastor, não é somente o evangelista, não é somente o obreiro, o diácono, é você, professor de escola dominical. Sou eu, é você no ciclo de oração, na direção de um grupo de evangelismo, aonde na posição que Jesus te tenha colocado. Nós temos que nos revestir para defender, para não permitir que espíritos enganadores nem doutrinas de demônios possam se infiltrar, seja na nossa classe de escola dominical, seja no grupo do louvor, seja no coral, seja no grupo de oração, seja no que for, no nível que seja. Ah, mas irmã, mas como é que eu vou saber? Vamos para a palavra de Deus. Quando nós ouvimos novidades, não simplesmente repasse a novidade. Ah, mas tem cara de crente, tem cara, soa bem. Irmãos, os bereanos, eles estavam ouvindo a Paulo falando da lei. E sabe o que é que eles faziam? Eles estavam lá, ouvindo e vendo na palavra para ver se o que ele falava estava certo. Ou sejamos bereanos nos nossos dias. Não coma, como diz o ditado, gato por lebre. Tenhamos a graça de Deus, peçamos ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que nos dá discernimento para entender. Porque, em primeiro lugar, quando algo é ruim e você está são na palavra, aquilo vai soar, vai entrar no seu coração e alguma coisa vai dizer, tem alguma coisa estranha aqui. Vá à palavra de Deus, vá ao Espírito Santo de Deus, ore, peça a Ele, Senhor, o que que é? O que está de errado? Veja de onde é fonte daquele ensino. Não simplesmente, porque foi o doutor fulano de tal. Irmão, e que interessa doutor fulano de tal? O que interessa para a gente aqui é essa palavra. Vá à Bíblia. Veja aonde é que está a fonte daquilo que está sendo ensinado. Para quê? Para que nós não possamos ser enganados com doutrinas de demônios. Amém? Vamos então falar agora sobre os destinatários das epístolas. Para quem foi que estes homens escreveram a sua palavra, as suas cartas, as suas missivas? Fosse as cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro, de Tiago, de Judas. Amém? Aleluia! Vamos então ver. Eles escreveram para os judeus e os gentios convertidos. Em segundo lugar, escreveram para igrejas que estavam estabelecidas. Em terceiro, para obreiros atuantes, obreiros que estavam trabalhando, aleluia, para o Senhor. Vamos lá, judeus e gentios convertidos. 1 Tessalonicenses, porque por vós, olha aí a igreja de Tessalônica, aquela igreja sofrida, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, meus queridos. A fé, a palavra, o mover de Deus, a conversão daqueles de Tessalônica, olha aí o que ele continua dizendo, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, por onde passava, ou todo mundo estava ouvindo da fé, como aqueles irmãos de Tessalônica haviam saído da idolatria e agora estavam servindo ao Deus vivo. Oh, coisa gloriosa! Que Deus possa, não é? Que as pessoas ao nosso redor, que a nossa igreja, o poder de Deus, a graça de Deus possa estar sendo comunicada e que as almas possam ter testemunhos de como nós nos convertemos verdadeiramente ao Senhor. Não é aquela conversão com
ficando meio pé no mundo e o meio pé na igreja, não. É de cabeça inteira dentro, aleluia. 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, os estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, todas as áreas ali da Ásia Menor. Pedro estava escrevendo as suas cartas para todos estes irmãos. E Tiago 1:1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a quem? As 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Tiago, ele estava envolvido com a igreja de Jerusalém, portanto, o seu ministério estava exatamente com os judeus, e por isso ele escreve que as 12 tribos que andavam dispersas. Amém? Aleluia. Em segundo lugar, o seu destinatário, para quem eles escreviam? Também para as igrejas que haviam sido estabelecidas pelos apóstolos, né? Por eles mesmos ou por outros obreiros do Senhor. Vamos lá ver, 1 Coríntios 1:1 e 2. Em primeiro lugar, olha aí, esta é a linda cidade de Éfeso. Uma coisa maravilhosa, quando você entra, este é o grande teatro de Éfeso. Se você lembrar da história em Atos dos Apóstolos, que os efésios, eles estiveram aqui durante um espaço de 2 horas, clamando, gritando, grande é a Diana dos Efésios, não é? Porque por causa do poder de Deus que se manifestou nesta cidade, que as pessoas que estavam na arte mágica, eles estavam ali queimando os livros de arte, aqueles que eram feiticeiros estavam deixando aquilo, deixando os demônios para servirem ao Deus vivo. Esta é a grande cidade de Éfeso. Aqui eles vinham, era o porto, era a baía, aonde eles entravam, havia uma grande estrada de mármore que dava entrada para o teatro e depois então para a cidade de Éfeso. Também aqui nós vamos ver a cidade, né, os restos da cidade de Corinto, esta a qual Paulo, ele funda a igreja de Corinto, mas nesta montanha que era chamado Acrópole de Corinto, era onde havia um grande templo, não é? Para uma deusa em que haviam mais de 1000 prostitutas que serviam a esta deusa no seu templo, e por causa disso você vai ver Paulo escrevendo aos nossos irmãos de Corinto carta severa, dizendo, admoestando a eles a viverem uma vida santa. Amém? Muito bem. A cidade também de Tessalônica. Quando a gente olha, né, daqui, como nós estivemos ali, você vê toda esta cidade de Tessalônica, uma grande cidade da Grécia, não é? Até o dia de hoje. E nós vamos ver que para estas igrejas que estavam nessas cidades e tantas outras, Paulo, ele escreve a sua palavra. 1 Coríntios 1:1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, ou seja, Paulo está escrevendo a sua carta juntamente com Sóstenes para os irmãos que estavam em Corinto. E por que Sóstenes? Porque você vai lembrar no livro de Atos que Sóstenes esteve ali em Corinto trabalhando junto com Áquila e Priscila por algum tempo, e ele teve uma grande mensagem, era um grande pregador trazendo a palavra de Deus ali naquela cidade. A igreja de Deus, ou seja, é eu, Paulo e Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, esta carta foi escrita para a igreja que estava em Corinto. Muito bem, Filipenses, Paulo e Timóteo. Olha aí, agora Paulo, juntamente com Timóteo, seu companheiro, eles escrevem esta carta para os filipenses, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, ou seja, os pastores e diáconos. Ou seja, esta igreja de Filipos era uma igreja que havia sido, não é? Bem, e estava bem estruturada. E, portanto, nós vamos ver eles ali. Vocês vão lembrar que Lucas esteve trabalhando nesta cidade também. Então, olha aí. 3 João 1:9. Tenho escrito à igreja, isso João escrevendo, mas Diótrefes,
que procura ter entre eles o primado ou ter o pastorado da igreja, não nos recebe. Ou seja, estava a igreja, João querendo visitar a igreja, João querendo falar com a igreja e este irmãozinho aqui, chamado Diótrefes, não queria deixar nem João estar ali, não receber, e olha mais o que é que eles faziam. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Este homem estava falando mal do apóstolo João. Mas ele diz, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Olha, meus irmãos, este homem usado por Satanás estava lá tentando tomar o pastorado da igreja e não deixava, não permitia que os irmãos pudessem visitar a igreja, expulsava os irmãos da igreja. Para você ver, né? Qual eram os problemas que as igrejas enfrentavam, e é por isso que estes apóstolos do Senhor tinham que escrever suas cartas, suas missivas, suas epístolas para eles. Muito bem, mas as cartas também eram para obreiros atuantes, obreiros que estavam trabalhando para o Senhor. Colossenses 4,17, olha, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Ele era da igreja de Colossos, e aí estão falando para ele, cuidado, cuida do teu ministério, Arquipo, né? Olha aí. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Esta era uma carta que Paulo escreveu, uma carta pastoral que ele escreveu para Filemão, acompanhado de quem? De Timóteo. E ele diz ao amado Filemão, nosso cooperador. Filemão, ele tinha uma igreja na sua casa. E o que ele escreve? Para quê? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. A carta de Paulo a Filemão é para apresentar a este homem chamado Onésimo, que era um escravo de Filemão e que havia fugido e que agora ele está na prisão junto com Paulo, ele recebe a Cristo, ele aceita Jesus e agora ele é livre e Paulo então o apresenta a Filemão dizendo, olha, eu estou te devolvendo Onésimo. Ele poderia ter ficado aqui comigo, mas ele tem sido de bênção para mim nas minhas prisões, mas eu tenho que o devolver. Se ele em alguma coisa te defraudou, se alguma coisa ele está devendo, põe na minha conta. Eu mesmo, do meu próprio punho, eu vou pagar por ele. Que coisa linda, irmãos. Quando este obreiro, este pastor, este missionário, apóstolo Paulo, ou sabe dar valor aos obreiros que ele tem e faz até, olha, dá carta de recomendação para que pudesse ser recebido de volta. Olha aí agora, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus. Senhor nosso, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo escreve a Timóteo, ele disse, olha, lembra que eu impus as minhas mãos sobre você, Timóteo, aleluia, cuide, desperta o dom que é em ti, não fica aí nessa de neutro não, anda, coloca aí, vai para frente, amém, aleluia. Mas, finalmente, os propósitos das epístolas. Para que eles escreviam estas epístolas? Primeiro, na defesa da fé cristã. Para defender a fé cristã. Em segundo lugar, no fundamento da doutrina cristã. Você vai ver que nestas 21 cartas do Novo Testamento é aonde está concentrada as maiores doutrinas da palavra de Deus nestas cartas, nestas epístolas. E então elas vêm para quê? Para pôr o fundamento da doutrina cristã, para estas igrejas que estavam sendo fundadas, para estes obreiros que estavam sendo comissionados, e essas cartas vêm exatamente para fundamentar, para centralizar a Cristo Jesus como a cabeça da igreja. Amém?
e também para exortação à vida cristã. Eles não somente, você vai ver que na carta, cada uma delas escritas, especialmente as de Paulo, ele dá uma saudação, ele traz, às vezes, o problema que está acontecendo naquela igreja, ele dá a parte, a palavra pastoral, doutrinária, o que é que tem que ser corrigido. Depois ele vai para alguns problemas sociais da igreja, ele manda eles que vivam, exortam a ele a viver uma vida cristã e, finalmente, eles dão a sua saudação para aqueles irmãos. Muito bem, vamos lá ver. Defesa da fé cristã. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso. Ou seja, isso foi Paulo, dizendo para Timóteo. Eu te mandei ir para Éfeso, né? Timóteo foi pastor em Éfeso. Para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Paulo estava dizendo, Paulo pregou a doutrina do Senhor e agora Paulo está dizendo, cuidado, não permita, advirta aqueles que estão aí, que estão pregando outra doutrina que eu não ensinei. Cuidado. 3 e 4, nem se deem que há fábulas ou a genealogias intermináveis, que o judeu amava essa questão de genealogia, né? Que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Então, meus queridos, olha aí para nós. Se nós temos pessoas que se reúnem, que vêm e que ficam produzindo questões, que fica somente enrolando, enrolando, trazendo mais contenção, trazendo mais confusão do que esclarecimento bíblico, ponha um pare, ponham um ponto final aí. Amém? Para que estes irmãos não possam ficar confundidos. O que é que ele diz em 1 João 4:1? Amados, olha aí, João, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, irmãos. Quem não é de Deus tem aversão à palavra de Deus. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Muito bem. Gálatas 1:6. A igreja que estava na Galácia. Paulo escreve uma carta muito severa para estes irmãos que haviam crido, que haviam recebido a Cristo e de repente quando chegou lá surgiu uns homenzinhos lá pregando alguma coisa diferente, todo mundo já começou a se desviar. E olha que Paulo escreve, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Oh, aleluia! Olha Paulo tocando aí nas nossas feridas. Temos ou não temos outros evangelhos sendo pregado por aí nos nossos dias? Teve no tempo de Paulo, tem nos nossos dias também. Mas olha o que é que ele adverte. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, ou seja, para os nossos dias, se alguém está pregando alguma coisa fora desta palavra, Paulo diz, seja anátema. Não creia. Não abra o coração, não abrace, não esteja de abraços e beijinhos, não. Se prega alguma coisa contra a palavra, irmãos, este não é de Deus. Portanto, não vá lá e pense que você vai, né, fazer a diferença e eu vou aqui comungar com ele. Não, você vai se contaminar. Cuidado. Em segundo lugar, o propósito das epístolas era para fundamento da doutrina cristã. Quantas doutrinas! Nós poderíamos ter aí um número de versículos infindos sobre doutrinas que os autores dessas epístolas, eles trazem a nós, mas vamos ver somente algumas. Ah lá, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Muito bem. Existe exceção? Não, todos, todos, todos é todos. Todos pecaram e destituídos, todos foram expulsos, todos ficaram fora da glória de Deus. Amém? Não existe exceção.
28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer doutrina, qualquer ensino que diga que você pode ser justificado, você pode ser salvo pelas obras, isto não é de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus está clara. O homem é justificado pela fé, unicamente, sem as obras da lei. Portanto, qualquer boa obra que eu possa fazer não vai diminuir ou aumentar em nada na minha salvação. Amém? Portanto, 1 Tessalonicenses 4,16, olha aí outra doutrina. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí a igreja de Tessalônica, tendo questões, tendo perguntas. O que é que vai acontecer? Os nossos irmãos em Cristo já morreram, e agora? O que é que vai acontecer? Ele disse, não se preocupe, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele diz, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor, que Deus usou a este homem Paulo, a João, a Pedro, a Tiago, para trazer-nos as doutrinas que estão na palavra de Deus, para que nós pudéssemos não somente conhecer, crer e estarmos seguros. Isto aí é âncora, irmãos, para estarmos seguros e não nos movermos da nossa fé. Aleluia! Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, você vai encontrar um monte de gente aí que não tem fé, que diz: "Ah, não, eu creio em Deus". Mas se você crê em Deus, por que que você não tem fé? Se você não tem fé, você não pode se aproximar de Deus, porque ele diz que é necessário que você creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Muito bem. E em terceiro e último lugar, qual era o propósito das epístolas? A exortação à vida cristã. Em muitas dessas cartas, sejam elas paulinas, joaninas, ou de Pedro, Tiago, ou de Judas, os hebreus, eles vão também trazer exortação para a nossa vida cristã. Paulo fala, por exemplo, aos Efésios sobre a questão do homem, da mulher, ser submisso um ao outro. Fala dos pais, fala dos filhos, fala dos servos, fala dos patrões. Amém? Tudo isso era parte daquilo que se tratava na igreja, irmãos. E isto era feito pelas cartas que eles escreviam. Vamos lá ver 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Quantos dizem Deus só quer o coração? O resto pode caminhar do jeito que quiser, que Deus não se importa com isso. Mentira! Deus se importa com o meu corpo, com a minha alma e com o meu espírito. E ele me diz que o meu espírito, a minha alma e o meu corpo devem estar plenamente irrepreensíveis, conservados, irrepreensíveis, ou seja, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Ah, não, eu sou crente, mas eu ando com as pessoas do mundo, eu faço o que eles fazem, eu falo como eles falam, eu vivo a minha vida, eu fico com um, fico com o outro. Que negócio é esse? Que história é essa? Deus, ele fala, Paulo, ele escreve que o nosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo tem que estar preparado para a vinda de Jesus. Eu não posso ter o meu espírito salvo e viver uma vida dissoluta no mundo como eu queira e pensar
que quando a vinda de Jesus aconteça, eu vou subir para lá. Não, irmãos. Tudo, corpo, alma, espírito, tem que estar conservados, irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Aleluia! Nós somos crentes. Nós não somos mundanos. Nós deixamos o mundo. Nós deixamos a concupiscência do mundo. Nós deixamos os prazeres do mundo. Nós deixamos as coisas do mundo. Nós nos arrependemos e nós estamos de caminho entramos no caminho estreito. Portanto, Paulo lhe diz: corpo, alma e espírito. Eu não posso ter o meu espírito e o meu corpo vivendo, caminhando, vestindo, falando como um mundano lá fora. Não. Tá lá. A irmãzinha, sou crente em Jesus, mas com um decote lá embaixo, com uma saia tão curta que todo mundo quando passa fica, meu Deus do céu. E ainda tem coragem de ir para a igreja assim. O que é que você está fazendo? Aonde é que está sendo conservado irrepreensíveis para a vinda de Jesus? Sou crente cantando, aleluia, glória a Deus. Mas chega lá fora, olha, é palavrão, é coisas escusas, é piadinha suja, baixa. Aonde, irmãos? Aonde? No reino de Deus e na igreja de Deus, isso pode acontecer. Aleluia. Desculpa, está pisando em calos. Mas olha aí, todo o vosso espírito e alma, olha aí, alma é onde estão os meus sentimentos, aonde está, né, as minhas emoções, tantos crentes com a alma carregada, oprimida. Por quê, irmãos? Porque vivem uma vida dissoluta, vivem na internet, no vídeo, no cinema, comendo toda a lixaria do mundo. E o que é que você acha que a sua alma, como é que a sua alma vai ficar? Vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Conservar. Você lembra daquela conserva da lata? Você coloca o feijão, coloca o vegetal, coloca a carne, coloca dentro de um frasco, coloca um líquido lá dentro, fecha, está conservado. A nossa vida deve ser este tesouro fechado, conservado. Para quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Olha aí. Oh, tem aquele irmãozinho. Oh, você vê, né? Tem pessoa, não tem problema, eu caminho com qualquer um. Irmãos, nós podemos caminhar com qualquer um. Mas meus pais sempre me diziam: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Se você está sentado à roda dos escarnecedores, se eu estou no meio de pessoas que só vivem praguejando, mentindo, que estão burlando, que estão fazendo tudo o que não é lícito, ou que vivem, que têm uma boca imunda, que só dizem impropérios. E eu estou ligadinha ali com eles. O que que você acha que as pessoas do mundo, quando olham para você junto com esses tipos de companhias, o que que eles vão achar que você é? O que que eles vão achar que eu sou? A Bíblia nos diz que tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas nos convém fazer. Portanto, Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica:
Se você vê que tem aí um irmão, não está falando do mundo não, não está falando do mundo. Paulo não chega nem a este estado de falar: "Você caminhando com o ímpio", não, porque a igreja não ficava lá de beijinho e abraço com o pagão. Ele está falando: "Algum irmão, crente, que anda por aí desordenadamente", ele disse: "Aparteis". Aparteis ele, porque eles não estão seguindo a tradição daquilo que nós ensinamos, daquilo que vocês receberam. Olha aí. O que é que nós somos, irmãos? Por favor, fale isso para os seus alunos. Eu sei que é tão duro algumas vezes para os juvenis entenderem que o caminhar deles, e mais uma vez, nós não estamos dizendo que nós, ou juvenis, nós temos que caminhar o que devemos nos isolar do mundo e não podemos ter amigos e não podemos fazer nada, não, irmãos. Mas nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Quando eu me junto com essas pessoas, eu tenho muitos colegas, pessoas que não são crentes, que têm apreço pela minha vida, que me respeitam, mas eles sabem que até aqui chega. Eles sabem que eles não podem falar o que eles querem falar, da maneira que eles querem falar, quando eles estão na minha presença. Eles sabem que nós somos o quê? Uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Como é que nós vemos uma pessoa proeminente, uma pessoa, seja um príncipe, uma princesa, um rei, uma rainha, qual é o comportamento deles? Eles são pessoas iguais a nós. Eles carregam e têm um título que está acima de nós. E como é que eles caminham e tratam-se e se expressam para representar o título que eles têm? Como é que nós estamos caminhando, tratando, reagindo, falando sobre o título que nós temos de geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido? Eis aí a questão. Amém. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Oh, meu Deus. É tão difícil, irmãos, é tão difícil. Às vezes eu estou caminhando, lido com diferentes pessoas e essas pessoas dizem para mim que são crentes, que são isso ou aquilo. E quando falando ou quando vendo-os falar, quando se pisa no calo da pessoa, quando as pessoas são postas e são prensadas e que elas ficam na carne, o que é que sai de dentro? Vai sair de dentro o que você coloca para dentro. Jesus dizia: a boca fala do que o coração está cheio. Paulo ele diz à igreja, aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover o quê? A edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Que Deus nos guarde, que os propósitos que nós vemos estes homens de Deus escrevendo na palavra de Deus, que possam ser acatados, possam ser obedecidos, possam ser trazidos ao nosso dia a dia, para que nós possamos ser estes homens e mulheres dignos de representar o reino ao Deus a quem nós servimos, a quem nós representamos. Porque Paulo diz: nós somos embaixadores do Senhor.
Amém? Assim que, meus queridos e amados irmãos, que Deus possa vos trazer uma aula poderosa, uma aula maravilhosa, que Deus use a você para esta linda lição que fala sobre as epístolas às igrejas do Senhor. Amém? Que Jesus te abençoe. Amém.